Entrevista com Melite, o demônio impuro, por Dom Giuseppe Tomazelli. Sua Eminência Cardeal Corrado Ursi, arcebispo de Nápoles, deu sua opinião sobre este livreto. É um texto que não contém erros. É interessante, que se saiba que fará muito bem. Nápoles, 24 de maio de 1984. O Sumo Pontífice Paulo VI, em um de seus esclarecedores discursos em 15 de novembro de 1972, mencionou o diabo e o mal que ele produz no mundo. Houve um clamor contra o referido Papa, certamente vindo de ignorantes e irreligiosos. Mas a Igreja ainda fala do diabo? Ainda acreditamos em certos rumores de séculos passados? O diabo como pessoa não existe. Ele é simplesmente a personificação ideal do mal em geral. Há um livreto em circulação intitulado Entrevistas com o Maligno. Pensei que eu também poderia escrever um livreto sobre o delicado assunto, visto que nos últimos 50 anos exerço a função de exorcista. E de fato tive a oportunidade mais de uma vez de ver o demônio em forma humana, de lutar diretamente com ele, de ter sido agarrado pelo pescoço e maltratado diversas vezes. Pude estudá-lo, como se verá neste texto em suas várias manifestações. Além disso, fui e sou diretor espiritual de almas místicas, que geralmente são alvo direto e terrível do próprio demônio. E como diretor de tais almas, pude apurar fatos que pareceriam inimagináveis. E, no entanto, fui testemunha dezenas e dezenas de vezes. Para desenvolver o tema, tive que preparar a entrevista de forma ideal, e não poderia ser feito de outra forma. Contudo, o que será exposto corresponde aos ditos e fatos dos quais fui testemunha ocular, testemunha auditiva e parte diretamente interessada. Melide, vamos conversar. Fazer uma entrevista. Sei por estudo e experiência que você sempre trabalha para o mal, porque está confirmado no mal e não pode desejar nada além do mal. Mas também sei que mesmo que você sempre queira o mal, indiretamente contra sua vontade, por disposição divina, você pode cooperar para o bem. Assim, acontece que muitas vezes você tenta o mal, e aqueles que vencem suas tentações são enriquecidos com méritos eternos. Esta entrevista pode funcionar muito bem, e peço a Deus que Ele obrigue a responder as perguntas que lhe apresento. O demônio lhe respondeu: Bem, pretátil, o que você pergunta? Não se esqueça de que está falando com Melite. E me diga, como você sabe que meu nome é Melite? Você mesmo me contou isso em nosso primeiro encontro, muitos anos atrás. Na verdade, vocês eram dois na época. Você e seu assistente Ofar. Então eu perguntei, como é possível que sejam dois? Você costuma dar a volta ao mundo em 1, 3 ou 7 viagens. E você me respondeu irritado. O que você sabe sobre esses números? Antes de continuar a entrevista, faço uma pergunta aparentemente inútil. Na verdade, um tanto tula. Você, Melide, como demônio, existe ou não? O demônio respondeu: Ignorante, e como eu poderia não existir? Dom Giuseppe retrucou: Mentiroso. Quando lhe convém, você diz que existe. Caso contrário, diz descaradamente que não existe. Como quando naquela sessão espírita onde os curiosos chamaram a alma de um falecido e você disse: O diabo não existe. São os padres que lhe ensinam essas bobagens. Diga-me, Melite, antes de ser um demônio, quem você era? Eu era um alto funcionário da corte angélica, um querubim, e agora sou um oficial de Satanás. Mas como você decidiu deixar o céu e cair no inferno? Você não sabia que o inferno estava preparado para você porque ousou se rebelar contra Deus?
O demônio respondeu: Ele, o Altíssimo, disse a mim e aos meus companheiros que nos testaria. Ele não nos disse que nos puniria com o inferno, no fogo eterno. E é fogo, fogo. E qual foi a prova que todos os anjos foram submetidos? Aceitar que o Filho do Altíssimo assumiria a natureza humana, e nós, de natureza angelical, que é muito mais nobre que a humana, teríamos que nos humilhar diante dele e adorá-lo. Lúcifer, que brilhava como o sol no firmamento, rebelou-se. Se ele se tornar um homem, disse ele, não o servirei, serei superior a ele. Durante o teste, a figura de um homem apareceu. A figura deste homem estava coroada de espinhos ou estava numa cruz? Não, era a figura de um homem simples. Grandes hostes de anjos eram da opinião de Lúcifer. Uma luta terrível se travou entre Miguel e Lúcifer. E entre fogo e enxofre caímos repentinamente no abismo infernal. Você teve um bom lucro naquele dia, seu anjo rebelde e infeliz. Está arrependido agora do mal que fez? Arrependido? Nunca! Ele, o Altíssimo, não deveria ter se humilhado assim. Odeio e odiarei Cristo para sempre, porque por ele estou no inferno. Como este Deus é injusto! Cometi apenas um pecado e estou condenado ao fogo eterno, enquanto você tem tantos pecados, e gravíssimos. Você tem aquela mulher, a Madonna. Se ao menos a tivéssemos tido também. Como vocês estão organizados no inferno? Cristo deu-vos uma ideia quando foi repreendido por expulsar demônios com o apoio de Belzebu, dizendo: Como pode Satanás ir contra Satanás? Um reino dividido contra si mesmo ruirá, enquanto o reino de Satanás subsiste. No inferno está o verdadeiro reino de Satanás. Lúcifer é o seu chefe, o déspota. Nós, que éramos oficiais da corte angélica, somos agora oficiais das hostes infernais. Eu era um querubim, e hoje sou um alto oficial do reino de Satanás, com a tarefa mais lucrativa e interessante, que é levar a impureza. O exorcista então disse: Vocês, demônios, não precisam dormir para ganhar o pão de cada dia, e não sentem o peso do cansaço. Como vocês realizam suas atividades? Odiar a Deus e ser consumido pela raiva e pelo ciúme das criaturas humanas. Ao extravasar nosso ódio contra Deus, deveríamos sentir prazer. Em vez disso, tudo aumenta nosso sofrimento. O exorcista então pede outro esclarecimento. Os demônios estão sempre no poço da fornalha ardente? Ou você também pode sair dele? Com a permissão do Altíssimo, Lúcifer pode enviar demônios ao redor do mundo. Você, como sacerdote, sabe que não pode perscrutar os desígnios divinos. Os demônios que vagam pelo mundo continuam a sofrer, porque estão sempre sobre a mão punitiva de Deus. No entanto, ao viajar pelo mundo, eles podem obter algum alívio. Eu entendo esta situação de certa forma, porque Jesus disse: Quando um demônio sai de um homem, ele anda por aí procurando repouso. E então você mesmo, Melide, me fez entender isso, quando durante um exorcismo me perguntou: Diga-me para onde devo ir e eu irei. E eu lhe disse: Vá para o mar no corpo de alguns peixes. Você me respondeu: Estou procurando homens. E por que você não quer entrar no corpo dos peixes? Você me respondeu: E por que você não vai descansar no corpo dos animais? Portanto, vocês, demônios que vagam pelo mundo, enquanto sofrem ininterruptamente com seu estado de condenação, podem ter altos e baixos de sofrimento. Vocês, demônios, quando andam pelo mundo, se Deus permitir,
podem tomar posse de um corpo humano. Os possuídos são prova disso. No Evangelho, esses infelizes possuídos são frequentemente mencionados. Quando não conseguem tomar posse de homens, tomam posse de animais, como fizeram em Gerasa na época de Jesus, entrando nos corpos daqueles porcos que pastavam. Podem também tomar posse de certos lugares, como poderia acontecer nas salas onde se realizam sessões espíritas. E aí podem produzir fenômenos estranhos e aterrorizantes, para os quais é necessária a atuação do sacerdote com bênçãos especiais. O demônio perguntou: "Você tem mais alguma coisa a perguntar?" O exorcista disse: "Ainda estou no começo. Apresento-lhe uma observação minha, fruto da experiência, que diz respeito à obsessão de homens e mulheres. Como no corpo humano você desfruta de um certo repouso, quando lhe é permitido ser obsessor, você faz todo o possível para permanecer do corpo humano e recorre a seus muitos truques. Antes de tudo, você faz todo o possível para não ser reconhecido como um demônio, para não ser expulso. Escolhe corpos humanos que apresentem algum desconforto, para que as pessoas, em vez de prestar atenção à obsessão, prestem atenção à doença. No corpo de certos obsessores pode, portanto, haver doença e obsessão. Para evitar ser expulso, você costuma dizer: sou um bom espírito e vim ajudar a toda a família. Você tem medo de exorcismos e, quando é descoberto, engana o padre exorcista, tentando fazê-lo compreender a inutilidade dos encantamentos religiosos, para que o padre, não vendo nenhum fruto, abandone os exorcismos. Você também usou essa tática comigo algumas vezes, e eu tentei não cair em sua rede. Lembra-se, Melide, aquele homem que você teve em sua obsessão por mais de 20 anos? Bem, eu realizava o exorcismo todos os dias. Você resistia. Comecei a fazê-lo 2 vezes por dia. E então, irritado, você disse: chega, não aguento mais. Prefiro voltar para o abismo infernal. Entre as armadilhas dos possuídos também há esta. Quando você é descoberto, costuma dizer: eu sou a alma de tal e tal pessoa que foi morta. Lembra-se, Melide, quando num exorcismo perguntei: quem é você? Você me respondeu: sou o Marechal Bluete de Palermo, morto há 16 anos. Enquanto as orações continuavam, você se revelou: sim, eu sou o diabo. E por que quer me expulsar? Que mal faço a esta criatura? Melide, eu gostaria de saber por que vocês demônios preferem voltar ao inferno em vez de se submeter ao exorcismo. O demônio respondeu: quando estamos no inferno, o sofrimento é grande. Durante o exorcismo, o sofrimento é muito grande. No inferno, estamos, por assim dizer, longe de Deus. Durante o exorcismo, estamos próximos da divindade, e o sofrimento aumenta, como quando há uma fornalha ardente. Quanto mais nos aproximamos, mais o calor aumenta. Quem imaginaria que entre você, Melide, e eu, haveria tantas relações, não de boa amizade, mas de lutas mútuas? E que lutas! Muitas vezes me pergunto brincando: mas Melide, por que ele se sente tão atraído por mim? Ele me segue noite e dia para me atormentar em espírito e no corpo. Você, ó demônio, é tão diligente em me perturbar, mas sendo um anjo das trevas, prefere me incomodar ou aparecer para mim nas horas da noite. Pretátil, é preciso pouco para entender o motivo do meu comportamento em relação a você. Eu trabalho para arrebatar almas de Deus, e você trabalha para roubar almas de mim. Você passa a vida escrevendo e distribuindo folhetos religiosos em abundância, e os leitores acreditam no que você escreve.
Mas se você é poderoso, quando escrevo livros contra você, e já escrevi 4 diretamente contra você, por que você não paralisa minha mão? Não posso. Aquele cara não permite. Se referindo a Deus. Lembra, Melide, o que você fez há alguns meses? Eu estava prestes a sair da cama. Eram 6 horas, quando você entrou no meu quarto furioso e me agarrou pelo pescoço. Queria me estrangular. Senti suas mãos grandes no meu pescoço e em outras partes do meu corpo. O demônio respondeu: a luta foi dura, mas você venceu, porque Cristo lhe deu uma arma a qual não posso resistir. É a invocação do sangue de Cristo. Uma invocação que você repete incessantemente quando estou em cima de você. Naquela manhã você tinha 2.000 livros prontos para serem enviados, e por isso eu me lancei sobre você. Já que estamos falando de suas manifestações diretas, esclareça-me algumas circunstâncias um tanto obscuras. Na noite de 24 de maio de 1963, você entrou no meu quarto. Estava disfarçado de mulher, ou melhor, de uma mulher grande. Você se jogou em mim. Tentei resistir como sempre. Em certo momento você me mobilizou completamente. E então tive que suportar o seu ataque. Você sabe que quando nós dois brigamos, eu instintivamente mordo suas mãos e braços. Toco em você com as minhas mãos, mas quando te mordo não aperto nada com os meus dentes. Como é que eu te toco com as minhas mãos? Ou melhor, sinto seus membros me tocando e não aperto nada com os meus dentes. O demônio respondeu: você teve explicação naquela mesma noite. Imediatamente após o ataque daquela mulher, você me viu em forma humana ao lado de sua cama. Então você fez um estudo sobre mim. Você parou para observar minha tez, nervos, veias e ossos. Você viu o corpo humano em pele e ossos. Você teve um instinto de me tocar. Assim que sua mão tocou a minha, eu desapareci instantaneamente. E você ficou sozinho no quarto. Nós, demônios, embora rebeldes, mantivemos nossa natureza angelical, com inteligência que ultrapassa toda a inteligência humana. Conhecemos tantos segredos da natureza que podemos assumir qualquer forma sensível. E também podemos fazer você ver o que não existe fisicamente, ou não ver o que existe, ou fazer você sentir ou não experimentar várias sensações. O corpo daquela mulher que você sentiu em você e o corpo humano que você viu não existiam como tal, mas agiam como se existissem fisicamente. Por que esse ataque aconteceu naquela noite? Para descontar minha raiva contra você, porque na véspera você havia sido recebido pelo Papa em audiência privada e teve a oportunidade de lhe confidenciar algo que me desagradou. Parece-me que você me ataca tantas vezes ao acaso. Lembra-se, Melide, que anos atrás você me atacou no meio da noite? Você entrou no meu quartinho como sempre, atacou meu pescoço, mas pouco pôde fazer, pois como viu, uma mão ameaçadora apareceu no ombro da minha cama, e depois de alguns minutos teve que me deixar ir embora. E no final de julho de 1983, quando eu estava em Fiug, na pensão de Santa Clara, por que você veio e jogou uma granada no meu quarto? Que golpe e que explosão! Eu disse. Desta vez, Melide deve ter quebrado a pia, os espelhos e outras coisas. Em vez disso, tudo permaneceu intacto. O demônio respondeu: eu queria incomodá-lo, porque em Fiug, com suas conferências diárias à noite, você me arrebatou algumas almas que eu tinha e as devolveu a Cristo. Melide, houve um longo período em que seus ataques eram muito frequentes. Claro,
porque naquela época você escrevia livros sem interrupção, no silêncio de uma montanha. A cada livro que você escrevia, minha raiva aumentava. E então eu também te atacava em forma de obsessão. A propósito, naquela época, eu tinha o desejo de ver como você estava se apossando de mim. Jesus me concedeu isso. Uma noite, enquanto eu me preparava para descansar, eu estava em meu pequeno quarto, quando de repente ouvi algo como a aproximação de um ciclone, precedido por um chiado agudo, a uma altura de 1 metro da cama. Ao mesmo tempo eu estava em sua posse e me encontrei em uma caverna escura. Éramos 3 com rostos negros. Os outros 2 sentaram-se e assistiram à cena da luta que estava acontecendo entre nós 2. A luta foi forte e durou 10 minutos, porque assim que você me deixou, eu olhei para o meu relógio. Melide, quantos problemas você me causa e de quantas formas você se revela a mim. Até pelas ruas, como fez nesta minha cidade, bem na praça, à noite em Florença no abrigo, na forma de um guarda noturno. Gostaria de saber que vantagem você tem quando multiplica os problemas para mim. Se estou na cama, aqui está um toque de campainha sobre as cobertas, ou na forma de um gavião. Você bate suas asas forte e repetidamente no travesseiro. Ou você se deita ao meu lado e me faz sentir sua respiração também. E também que prazer quando ao longo do dia você me dá socos nas costas. Ou como uma aranha você invade o meu rosto. E eu também me lembro quando você me fez sentir uma grande agulha, que partindo do topo da minha cabeça perfurou minha cabeça e rosto até abaixo do meu queixo. Na realidade não havia nada, mas você me fez sentir a dor de um verdadeiro piercing. E que prazer você tem quando me faz ouvir sua voz alta e rouca. Padre, é preciso tão pouco para entender. Já que você me causa problemas com as diversas formas de apostolado, eu me isento de tantos problemas. Aliás, você não tem medo de mim. Eu sou Melide e tenho uma grande possibilidade de reduzi-lo a um trapo. O exorcista respondeu: é verdade que só algumas vezes eu tremi um pouco na sua presença, mas logo me acalmei, pensando que você não é livre e não pode se desviar 1 milímetro da vontade de Deus. Aliás, quando você me ameaçava, eu sempre dizia: não tenho medo. Se Deus permitir, haja. Caso contrário, você não poderá me fazer nada. Lembra-se da ameaça que me fez da outra vez? O demônio respondeu: Padre, você verá o que farei com você esta noite. O exorcista respondeu: eu estava esperando por você ontem à noite, e você veio, mas não pôde entrar no meu quarto. Você bateu na porta, mas não pôde entrar. Melide, vamos entrar em outro assunto. Você sabe como Jesus escolhe as almas diretamente e as coloca em um estado místico. Elas são um batalhão de ataque contra vocês, demônios. Elas têm os estigmas, a coroa de espinhos. Desfrutam de muitas visões celestiais. No entanto, sofrem muito, porque precisam salvar tantas almas. Vocês, demônios, conhecem cada uma dessas almas privilegiadas. Sim, nós as conhecemos. Nós as seguimos individualmente noite e dia, como conhecemos e seguimos o Padre Pio. Se a obra de Cristo nessas almas é de 100 graus, nossa obra diabólica é de pelo menos 90 graus. Combatemos diretamente as almas místicas e indiretamente lutamos contra o diretor espiritual de cada uma delas. Sei que o Senhor foi e ainda é, por muitos anos, o diretor espiritual de várias almas privilegiadas. Esta sua tarefa deve fazê-lo compreender a raiva que sinto por você. E agora, o que gostaria de saber? Apenas alguns esclarecimentos.
Não lhe contarei a história das várias almas místicas. Apenas me deterei em uma delas, a quem sigo e oriento há cerca de 35 anos. Você sabe de quem pretendo lhe falar. Aquela mulher, mártir da vocação religiosa. Desde a infância, Jesus se manifestou e a escolheu como uma vítima extraordinária. Jesus inspirou nela o forte desejo de se tornar freira, segundo o estilo dos vários mosteiros. Mas por causa de suas más obras, ela não pôde professar e foi impiedosamente expulsa de todas as comunidades. Você, Melide, lembra-se do que aconteceu em Turim, no Instituto das Irmãs de Santa Ana, perto do Rondo? Durante o período em que ela usava o hábito religioso, todas as noites, enquanto a comunidade descansava, você abria as portas fechadas e o portão de entrada, agarrava a jovem e a conduzia pela cidade em sua motocicleta por algumas horas. Os vizinhos ficaram chocados ao ver um jovem que era você andando com uma jovem vestida com o hábito religioso. A história se repetia todas as noites por volta das 11 horas. A superior era informada, mas não queria acreditar. Até que um dia, diante de muitas pessoas, apresentou toda a comunidade dizendo: indique-me entre os presentes a jovem que você acusou. Todos disseram: é aquela, é aquela. No dia seguinte, um telegrama informou os parentes da jovem, aos quais ela foi expulsa. Você ainda se lembra, Melide, de como aquela jovem foi aceita em liberdade condicional na comunidade das irmãs de Castelfidardo? Lá também você fez o resto. Um dia, enquanto as irmãs estavam no coro para o serviço, você apareceu em forma humana e a superiora pôde vê-lo. De repente, você tirou o hábito da jovem e a deixou no coro de roupa íntima. Todas as irmãs fugiram horrorizadas, e o mais rápido possível a jovem foi mandada para casa. Você, Melide, foi teimoso, e eu também fui teimoso na árdua tarefa, na minha qualidade de diretora espiritual. Procurei um mosteiro de clausura, informei a abadesa de tudo, que decidiu admiti-la na comunidade. Também aqui as perturbações diabólicas continuaram, mais fortes e frequentes do que em outros lugares. Multipliquei minhas visitas a esse mosteiro. A abadesa me confidenciou tudo e pareceu corajosa, mesmo quando você se mostrou a ela abertamente. A jovem era treinada em seus truques malignos, e você estava preparando um truque bastante estranho para ela. Ela havia sido admitida ao hábito religioso. Poucos dias antes você cortou seus cabelos, que agora guardo como lembrança. Esse fato deixou a abadesa apreensiva, pois durante o serviço foi prescrito cortar 3 mechas de cabelo com a tesoura. Então, no horário prescrito, ela teve que fingir cortar o cabelo que não estava lá. Diga-me, Melide, qual era seu propósito quando cortou seus cabelos? Um dia a jovem cometeu um ato de vaidade por seus lindos cabelos castanhos, e o Todo-Poderoso me permitiu cortá-los como reparação pelo ato de vaidade. Mas você não parou por aí. À noite você a levou para passear pela cidade. Em conclusão, a mártir da vocação religiosa foi expulsa do mosteiro. Era meu dever me interessar pelo caso. Na cidade onde eu morava, eu conheci um excelente padre, um pároco. Eu informei de tudo. Ele levou o lamentável caso a sério, e eu confiei a ele dizendo-lhe: se coisas estranhas acontecerem, me ligue, e eu virei imediatamente, porque sei o que fazer. Não passou muito tempo, e uma manhã o pároco me chamou ao telefone. Vem aqui imediatamente. Éramos 2 padres no quartinho da jovem, que estava na cama estendida sobre o cobertor, vestida e bem composta.
Seu rosto estava sangrando com várias feridas, uma na testa, outra no queixo, duas nas maçãs de rosto, e seus lábios estavam queimados. Suas mãos estavam amarradas com muita força nos pulsos, tanto que estavam pretas. Não era a primeira vez que isso acontecia, e portanto não me impressionou muito. Perguntei à jovem, que de resto estava serena, o que aconteceu? Ela me respondeu: ontem à noite, por volta das 11 horas, eu estava ajoelhada ao lado da cama. O diabo veio, agarrou-me como sempre e carregou-me. Esta manhã, por volta das 5 horas, trouxe-me aqui. Primeiro tocando-me, queimou-me o rosto, e depois amarrou-me as mãos. Reverendo, eu disse ao pároco: não se preocupe. Já que essas coisas aconteceram tantas vezes, a jovem sabe como se curar. Mas saiba que depois de uma semana, seu rosto não terá nenhum vestígio dessas feridas, e sua tez estará tão fresca quanto a de uma criança. Ele mesmo cortou o laço que prendia suas mãos com sua pequena faca. E graças a Deus, desta vez ela estava amarrada com laços. Tantas vezes ela é amarrada com correntes de aço, e então é uma bagunça quebrá-las. Se você soubesse quantos desses laços e correntes de aço eu guardei em meu escritório. Perguntei à jovem: quando você está sozinha, como você se desamarra? Ela me respondeu: rezo para meu anjo da guarda, que toca a corrente ou o laço e eu estou livre. O que você faz com tantos laços e correntes? Ela me respondeu: eu os jogo pela janela. Melídia, ainda bem que guardei vários desses talismãs. Agora eu te pergunto, por que você trata essa jovem assim? O demônio respondeu: com sua vida de vítima, ela arranca muitas almas de mim. E eu, incapaz de fazer outra coisa, a atormento noite e dia. Sei que Cristo vencerá, mas pelo menos posso desabafar a minha raiva. Melídio, você tem inimigos poderosos, e eles são aqueles que geralmente têm uma amizade íntima com Deus, e que realizam um apostolado frutífero. Mas, infelizmente, você tem muitos amigos, e muitas vezes são aqueles que negam a sua existência. Eles não acreditam em você, mas seguem suas diretrizes. Negam o inferno e vivem pacificamente no pecado, com a única intenção de satisfazer suas paixões. Você também tem outra categoria de amigos, e eles são aqueles que se relacionam com você por meio de sessões espíritas, especialmente médiuns. Você quer que os médiuns e seus amigos curiosos chamem você. Eles acreditam que estão chamando a alma de alguma pessoa falecida, e geralmente não sabem que é você que está respondendo essas perguntas. Você tem interesse em se camuflar, porque nas sessões espíritas você pretende inculcar a reencarnação. Você faz as pessoas acreditarem que os falecidos chamados são pessoas extraterrestres, vagando para a purificação e depois indo para o céu. Você sabe que ao aceitar a reencarnação, o inferno é cancelado. Lembra-se, Melídia, de como um dia eu lhe pedi? Melídia, em nome de Deus, responda. Não é verdade que a reencarnação que você inculca é um truque? Você me respondeu. E se você sabe que é um truque, por que você me pergunta? Mesmo quando eu semeio mentiras, há quem acredite em mim. Explique-me algo sobre sessões espíritas. O médium chama um defunto, e os presentes acreditam que o defunto responde às perguntas de curiosidade. Muitas vezes você, Melídia, se comporta com docilidade, instruindo os presentes com mentiras. Às vezes você se mostra zangado. Por quê? De fato, mais de uma pessoa me contou o que aconteceu em sua presença. Nos últimos dias, um jovem veio me visitar e ficou atônito. Ele me disse:
Eu estava em Vicenza. Com um grupo de amigos, chamamos a alma de um certo homem. O médium começou a se sentir mal e espumava pela boca. De repente, as pinturas e o que estava nas paredes da sala começaram a tremer. A mesa perto da qual os jovens estavam sentados ergueu-se do chão a uma altura de mais de 1 metro e foi se fixar em uma parede da sala, permanecendo suspensa por si mesma. Então tombou no chão. Meus companheiros e eu saímos assustados. Éramos 14, e cada um de nós tinha uma moto na estrada. Nenhuma das motos funcionava. Todas estavam bloqueadas. Um jovem me disse: "Não quero me encontrar em circunstâncias semelhantes novamente. Que assustador." Em outras sessões não houve nenhuma perturbação. Diga-me, Melite, por que todo esse caos aconteceu? O demônio respondeu: talvez você entenda o motivo. Embora os presentes geralmente não sejam muito religiosos, nem impuros, nem estejam afastados dos sacramentos há anos, há aqueles que por acaso carregam consigo algum objeto sagrado de Cristo, ou daquela mulher, minha inimiga. E então eu faço os presentes pagarem por sua invocação com fortes temores. Melide, nossa entrevista não estará completa se você não responder outras perguntas mais interessantes que as anteriores. Então, eu lhe pergunto: todos os demônios têm a mesma força? O demônio respondeu: não. Cristo os ensinou isso quando disse aos apóstolos que não conseguiam expulsar o demônio de uma pessoa possessa. Este tipo de demônio é derrotado pela oração e pelo jejum. O tipo mais forte é o da impureza. Os demônios impuros são os mais poderosos e podemos facilmente derrotá-los em batalha. Um dos líderes dessa categoria de demônios sou eu. O exorcista falou: eu sei que homens e mulheres têm o dom da liberdade. Então, se quisermos, podemos superar qualquer um dos seus ataques. O demônio respondeu: em teoria é assim, mas na prática não é. Temos muita inteligência e conhecemos as tendências humanas. Sabemos como pegar cada criatura à sua maneira. E com nossas tentações impuras, obscurecemos a inteligência e dobramos a vontade, como o fogo se dobra ao aço. A tática mais eficaz é saber como pegar mulheres e homens com o anzol do coração. Quando pegamos pelo coração, 90% das vezes cantamos vitória. O exorcista falou: acredito que vocês demônios são especializados, assim como os soldados do exército terrestre. Alguns lutam no ar, outros no mar e outros em terra firme. Portanto, haverá entre vocês demônios aqueles que sem motivo incitam à blasfêmia, ao ódio, ao roubo, ao ateísmo e etc. No entanto, também penso que muitos tipos de pecados, se cometidos algumas vezes, podem ser facilmente detestados, enquanto a impureza, depois de algumas quedas, geralmente não é detestada, e é raro alguém se corrigir. Melide, já te perguntei várias vezes em exorcismos: qual é o pecado que manda mais almas para o inferno? Você me respondeu: não preciso te dizer, você sabe. Na minha opinião, é a impureza. O demônio então respondeu: veja, você sabe disso. Todos os que estão no abismo infernal estão lá por causa da impureza. Eles também cometeram outros pecados, mas sempre se condenaram por este pecado, ou mesmo junto com ele. Melide, o que você pensa de todos aqueles que vivem na imoralidade? O demônio responde: creio que já estão inscritas no registro dos condenados.
e que só uma grande graça poderia apagá-las. O exorcista disse: agora os homens e mulheres divorciados estão inscritos no livro dos seus escravos. O demônio respondeu: o Altíssimo, diante de quem tudo deve ser puro e sem mácula, não aceitará em seu reino dos bem-aventurados aqueles que passam a vida em pecado impuro diário. Fui eu e meus outros companheiros que convencemos os chefes de Estado a promulgar a lei do divórcio, fazendo-os entender que essa lei é uma exigência para o progresso do povo. Os primeiros a pagar por essa lei, que você, pretátil, chama de iníqua, e que eu, em vez disso, chamo de tesouro do meu reino, serão os legisladores, responsáveis pelos pecados impuros dos divorciados. E depois os homens e mulheres que aceitaram a terrível lei serão os responsáveis. O exorcista falou: miseráveis são os divorciados, que por uma curta vida de prazer passageiro devem sofrer eternamente os tormentos que você mesmo deve sofrer agora. O demônio respondeu: eu, Melide, faço com que essas pessoas entendam que as palavras de Cristo são desprezíveis, e não as faço refletir que não há muito que brincar com o Altíssimo. O exorcista falou: e o que acontecerá com as inúmeras prostitutas? O demônio respondeu: eu as guardo perto do meu coração, para que nenhuma delas me deixe. A corrente mais forte para elas é o prazer e o desejo por dinheiro. O inferno é vasto, e há um lugar preparado para cada uma delas. Você, Melide, prefere pecados privados, solitários, que não têm repercussões sobre os outros, ou pecados que causam escândalo e levam os outros ao mal? O demônio respondeu: eu certamente prefiro os escandalosos, porque com eles os pecados se multiplicam. O mundo está cheio de escândalos, e, portanto, eu e meus companheiros estamos mais próximos dos escandalosos, que são nossos melhores ajudantes. O exorcista então respondeu: Jesus Cristo diz: quem me segue não anda nas trevas. O céu e a terra passarão, mas as minhas palavras não passarão. É impossível que não ocorram escândalos, mas ai do mundo por causa dos escândalos, e ai do homem por cuja culpa o escândalo ocorre. Seria melhor se uma pedra de moinho fosse amarrada ao pescoço do escandaloso e ele fosse lançado nas profundezas do mar. Eu me pergunto, se as palavras de Jesus, Redentor e Juiz Supremo da humanidade, são tão terríveis, como podem os escandalosos viver em tanta serenidade? O demônio respondeu: eu intervenho, administro anestesia espiritual, invisível, mas real. Assim como o médico, uma vez administrada anestesia, pode cortar e até mutilar um corpo humano, sem que o paciente sinta dor. Assim eu acho. Não faço ninguém refletir sobre a responsabilidade dos atos humanos perante o Criador. E assim todo remorso é anulado. Tudo é considerado permissível. O exorcista disse: entrando em detalhes, qual sistema você usa com as diversas categorias de pessoas imorais? O demônio responde: eu distorço as ordens do Criador, que deu um corpo humano como instrumento de procriação. Atuando nas mentes dos impuros, eu persuado-os de que a continência corporal não é possível. Após essa convicção, atiço as paixões de acordo com o sexo, a idade e as diversas circunstâncias que a vida apresenta. O exorcista perguntou: quais poderiam ser tais circunstâncias? O demônio respondeu: a familiaridade exagerada e imprudente entre homens e mulheres, e, em geral, as diversões que solicitam o latido das paixões. O exorcista disse:
Acredito que a televisão é um dos meios mais eficazes para o seu trabalho diabólico. Bem usada é uma fonte de bem. Mal usada é uma torrente de iniquidade. Nas altas horas da noite, as cenas mais imorais e até desconcertantes são transmitidas. O demônio respondeu: desperto a curiosidade de adultos, jovens e crianças, saciando seus desejos imorais. O exorcista disse: então, os promotores de tais programas pérfidos, os donos da televisão e aqueles que os assistem, terão que lidar com Deus, o justo juiz. Anteriormente, a escola da imoralidade costumava estar fora do ambiente familiar. Hoje, com a televisão mal utilizada, ela se encontra no lar. E quanto aos filmes ruins, a massa de espectadores está farta de impureza. E vocês, demônios impuros, mantêm em suas redes infernais essas massas de ambos os sexos, que nem sempre se contentam com olhares e pensamentos, e vão ainda mais longe. O demônio respondeu: todos estes, como bem dissestes, estão dentro da minha rede, mas embriagados de prazer impuro não a vêm. Vê-la-ão mais tarde, quando não tiverem mais remédios na fornalha eterna. Tu, pretátil, achas que a televisão e o cinema são os únicos meios que uso para povoar o inferno? Assim como o pastor se deleita em ver um grande prado cheio de erva fresca, eu me deleito ainda mais em ver a massa feminina com a moda moderna, especialmente nas praias. Nós, demônios da impureza, aguardamos ansiosamente o período do verão para amarrar mais homens e mulheres às nossas redes de impureza. O exorcista então disse: Melide, Jesus disse expressamente: se um homem olha para uma mulher com maus desejos, já pecou com ela em seu coração. Infelizes mulheres inconscientes, saibam que a impureza do corpo e do pensamento. Quem pode contar os maus pensamentos e desejos que a sua moda desavergonhada pelas ruas, e especialmente nas praias, onde a horda de demônios impuros desperta nos homens dissolutos? Vocês agem assim nas praias para lavar o corpo e sujar as suas almas, e as daqueles que as olham com malícia. Vocês querem evitar o calor da estação com seus banhos de mar, e não pensam que estão preparando o fogo eterno. Vocês riem da ideia do fogo eterno, mas as mulheres que as precederam com a morte, e que atualmente estão pagando com os condenados, não riem. O demônio então respondeu: sou muito inteligente, e para ter sucesso em minha tarefa no mundo, desperto a fraqueza da correção nos pais de muitas jovens, que são os primeiros responsáveis pela indecência de suas filhas. Faço com que mulheres imodestas em suas vestimentas entendam que não há nada de errado em usar roupas indecentes, já que muitas mulheres agora se vestem assim. Para a liberdade nas praias, eu inspiro o desejo de ser olhado e admirado. Pretátil, mostro-lhe o que você não sabe. No inferno estão atualmente as mulheres mais bonitas do mundo. Aquelas que em vida usaram sua beleza física para seduzir os homens. O exorcista disse: mas por que essas mulheres que se vestem de maneira imodesta não pensam que estão prestes a morrer e que seus corpos se tornarão alimento para vermes? O demônio respondeu: sou eu, Melide, que afasto de suas mentes esses pensamentos, que poderia afastá-las de mim. Faça um trabalho semelhante com aqueles que gostam de dançar, em festas e também em família. O exorcista disse: certamente seu trabalho com os amantes da dança não está isento de frutos impuros. Visto que a música e os movimentos lascivos exigidos pelas danças modernas foram inventados para despertar e exercitar a concupiscência. Eles também pertencem ao seu reino diabólico.
Estou convencido de que até mesmo a leitura e a imprensa pornográfica são venenos de moralidade, que você usa amplamente para arruinar almas. O demônio respondeu: certamente, livros apaixonados e imagens escandalosas são armas poderosas a meu serviço. Distrai-os da leitura saudável, inoculando antipatia por ela e despertando desejo por coisas impuras. Os escritores sabem disso e, em nome do lucro, despejam nas páginas de romances e revistas as sementes da impureza que carregam em seus corações. Essas leituras excitam os sentidos e o desejo de prazer nos leitores. E assim minha presa aumenta cada vez mais. Melide, diga-me quais são as táticas que você tem para mudar a consciência e o caráter das famílias. Meninos e meninas, a princípio bons, obedientes, estudiosos, frequentes em funções sagradas e fáceis de se comunicar. Assim que a infância termina, muitos deles, à medida que crescem, abandonam os sacramentos, desprezam a oração e sentem antipatia e até ódio por tudo que diz respeito à religião. O demônio respondeu: e você, pretátil, não consegue entender o motivo das mudanças? Quando se é criança, as paixões geralmente não se fazem sentir, ou são muito fracas. Uma vez terminada a infância, começa a puberdade, com o relativo despertar da concupiscência. Para sair vitorioso desse período é necessária a graça de Deus, que vem com a oração, com a vigilância e com a boa vontade. Nem todos se apegam a esses meios, porque eu intervenho e instigo para fazer você experimentar a droga que se espalha pelo mundo hoje. Experimentando uma ou duas vezes, você não consegue mais deixá-la de lado, e parece que se torna uma necessidade premente. Assim como acontece quando você experimenta a droga da imoralidade. Você cai de novo e se torna dependente. Se então outros fatores se manifestam, você pode chegar à esquizofrenia, que a medicina não consegue curar. Quantos, especialmente do sexo masculino, chegam à loucura e têm que parar de estudar ou trabalhar porque são dominados pela mania da impureza. A esquizofrenia nem sempre é causada pelo abuso das paixões, mas uma das causas mais importantes é precisamente esta. Naturalmente, aqueles que são dominados pela mania do sexo acabam se rebelando contra Deus, que prescreve a contenção das paixões. Melide, há algum tempo eu te perguntei: o que me dizes sobre a juventude masculina? Você me respondeu alegremente: ah, a juventude de hoje anda à procura de porcas. E quanto à juventude feminina? Exultante você disse: ah, as moças se saem pior que os rapazes. Melide, a juventude moderna é em grande parte queimada pela impureza. E o que você tem a dizer sobre as famílias? O casamento é um sacramento, e, portanto, a coabitação entre homem e mulher, quando está de acordo com a lei de Deus, é portadora do bem. O demônio declarou: eu também intervenho nas famílias de 1000 maneiras, e você, pretátil, sabe disso. Quanta miséria moral existe antes do casamento! Os pais muitas vezes cooperam nisso, deixando seus filhos e filhas noivos com pouco ou nenhuma supervisão, especialmente à noite, andando de carro ou a pé. Aproveita o momento oportuno para tentá-los e fazê-los cair. Eles se interessam pela mulher que usa um vestido branco no dia do casamento. Eu exploro a fraqueza e a ignorância de muitos pais, que deixam suas filhas com total liberdade para sair de casa e voltar quando quiserem. O número de mães solteiras está aumentando cada vez mais, porque nesse sentido eu desempenho bem minha tarefa de tentador.
Durante a vida conjugal, meus ataques não são interrompidos. Muitas vezes consigo convencer os pais a não aceitarem seus filhos. E se o Todo-Poderoso os dá de presente, eles o matam antes de nascerem. Muitas vezes armo armadilhas para frear o afeto. E consigo ligar o coração do homem à mulher de outro homem. E melhor ainda, consigo ligar o coração da mulher ao homem de outra mulher. Através do espírito de impureza, chego ao ponto da separação legal, destruindo o amor natural pelos filhos. O exorcista perguntou: que outro truque você tem? O demônio respondeu: faço-te pensar que antes a separação conjugal era considerada motivo de desonra, enquanto com o progresso passou a ser considerada necessária, porque o coração não pode ser comandado, e a liberdade não pode ser violada por ninguém. Os frutos do meu trabalho diabólico são grandes, porque com o aguilhão da impureza arrasto homens e mulheres para onde quero. O exorcista disse: e então você os arrasta para o inferno. O demônio respondeu: certamente. Quando a morte chegar, terão meu destino lá, onde há pranto eterno, remorso e ranger de dente. Agora, Melide, eu te ordeno que você atenda ao último pedido. Sei que você não vai atender, mas eu ordeno. E quem é você, Tretátil, que diz que me dá ordens? Sou uma criatura miserável, mas como sacerdote e ministro de Deus, pela autoridade divina inerente ao meu sacerdócio, ordeno-te que me respondas dizendo a verdade. Pelas respostas que me destes até agora, parece que o mundo inteiro está em tua posse por causa da imoralidade. Mas no mundo, além do teu reino, há também o reino de Deus. O mal faz mais barulho do que o bem, mas quanto bem ainda hoje na humanidade. As almas que com voto solene e privado servem a Deus no celibato não podem ser contadas. Quantos homens e mulheres observam a pureza, a ponto de serem mortos em vez de pecar? Quantos pais observam com admirável regularidade os deveres da continência conjugal? Quanta glória dão a Deus essas hostes de almas! Falando de almas boas, diga-me o que mais odeias e temes. O demônio respondeu: duas coisas. A primeira é a oração, e a segunda é a fuga das más ocasiões. O exorcista perguntou: e por que você tem medo da oração? É o primeiro passo em direção a Deus. Atrai suas graças, e tenho dificuldade em atrair para mim aqueles que rezam muito, com fé e perseverança. Todos aqueles que agora estão no inferno não rezaram, ou rezaram pouco e muito mal. Detesto especialmente a oração dirigida àquela mulher, cujo nome nós demônios jamais mencionamos. A segunda coisa que detesto é a fuga das más ocasiões. Meus escravos, que são a causa da impureza, não só não fogem das más ocasiões, como as caçam, buscando-as avidamente. Melide, nossa entrevista acabou, e acho que você vai me fazer pagar por isso. Isso pouco importa. O que importa é convencer as almas de que você e os demônios existem e trabalham incansavelmente pela ruína das almas. Como prova do que foi dito até aqui, pode ser útil uma parábola evangélica vinda do coração e da mente de Jesus Cristo, Redentor da humanidade e Filho de Deus, que é o mestre infalível de toda a verdade. O reino dos céus é semelhante a um homem que semeou boa semente no seu campo. Mas enquanto os homens dormiam, veio o seu inimigo, semeou joio no seu campo e foi-se embora. Quando o trigo germinou e deu fruto, apareceu também o joio. Os servos do dono da casa aproximaram-se e disseram-lhe:
Senhor, o Senhor não semeou boa semente no seu campo? Como é que há joio por todo lado? Ele respondeu-lhes: Algum inimigo fez isso. Os servos disseram-lhe: Queres que vamos ajuntá-lo? Mas ele respondeu: Não, para que ao colher o joio não arranqueis também o trigo. Deixai crescer ambos até a ceifa, e no tempo da ceifa direi aos ceifeiros: Colhei primeiro o joio e atai-o em molhos para o queimar, mas recolhei o trigo no meu celeiro. Quando os discípulos ouviram a parábola, aproximaram-se de Jesus e disseram-lhe: Explica-nos a parábola do joio no campo. E ele respondendo disse-lhes: Aquele que semeia boa semente é o Filho do Homem. O campo é o mundo. A boa semente são os filhos do reino. O joio são os filhos do maligno. O inimigo que semeou é o diabo. A colheita é o fim do mundo. Os ceifeiros são os anjos. E assim como o joio é colhido e queimado no fogo, assim será no fim dos tempos. O Filho do Homem enviará os seus anjos, e eles tirarão do seu reino todas as causas de pecado, e todos os que praticam a iniquidade, e os lançarão na fornalha de fogo. Ali haverá choro e ranger de dentes. Então os justos brilharão como o sol no reino de seu Pai. Quem tem ouvidos para ouvir, ouça. Em Florença vivia uma família nobre. Um dos filhos, abandonando a vida cristã, uniu-se ao mais jovem com amor livre. Este amante não queria mais romper com a corrente do pecado, certamente instigada pelo demônio impuro. O jovem, pela graça de Deus, começou a sentir remorso, a ponto de decidir: Vou para o convento e me tornarei frade. Ele foi aceito em um convento religioso em Florença. Depois de algum tempo, enquanto os frades estavam à mesa, notou-se a ausência do jovem convertido, e o superior enviou um frade a chamá-lo, pensando que o encontraria em seu quarto. A porta do quarto estava fechada e saía fumaça pela fresta da base. Foi necessário forçar a porta, e o jovem foi encontrado inconsciente no chão. Depois de voltar a si, ele disse: Uma jovem entrou aqui recentemente, com uma aparência desesperada e horrível de se ver. Perguntei: Quem é você? E ela respondeu: Sou sua antiga amante. A morte me atingiu e caí no inferno, onde queimo. Quer uma prova do fogo que está me devorando? A infeliz condenada aproximou-se deste genuflexório que está perto da imagem do crucifixo, onde costumo rezar. Colocou as mãos sobre o genuflexório e o queimou. Depois colocou as mãos sobre a imagem e deixou ali as marcas de suas mãos queimadas. Depois disso, ela desapareceu. O susto me fez desmaiar. Quando o fato se tornou público, o pai do jovem convertido quis apagar todos os vestígios do ocorrido e levou os objetos queimados. O superior do convento conseguiu levar a pintura e a levou para Nápoles, para a comunidade da missão. Quem quiser pode ver a pintura da alma condenada, preservada na Casa da Missão, Via Vergine, 51, em Nápoles. Este é um dos 1000 fatos que a história registra. Que Deus te abençoe e te fortaleça. Se esse vídeo tocou seu coração, não esqueça de deixar o like, comentar sua opinião e se inscrever no canal. Assim você nos ajuda a espalhar ainda mais a palavra. Nos vemos no próximo vídeo. Fique com Deus!